Olá pessoal, Namastê, bem-vindos a mais uma live. Vocês estão me ouvindo bem? Confirme para mim que o áudio está saindo. Vou pegar um prêmio pra gente hoje. Hoje vai ter uma cartinha de tarô também. Estão me ouvindo bem? Legal. Bem, ontem a gente voltou aos estudos dirigidos e infelizmente a live foi perdida. E eu estou fazendo esses estudos dirigidos, foi uma coisa até que eu iniciei falando sobre isso ontem. O meu intuito com os estudos dirigidos é auxiliar as pessoas a aprenderem a Ayurveda. Porque a gente só realmente faz o melhor uso quando a gente aprende, quando a gente entende todas as capacidades que a Ayurveda traz pra gente. Então eu comecei esses estudos dirigidos. A gente começou falando desde o etéreo, desde cosmologia, espiritualidade, existência, do Big Bang, da fase onde os elétrons ainda não conseguiam se unir aos prótons pelo excesso de aquecimento. E aí a gente foi falando de todo esse sistema sendo criado, depois a gente falou da existência espiritual, da evolução do espírito, da relação da evolução do espírito com os chakras, dessa relação, dessa evolução com a mente, com o desenvolvimento dos 5 sentidos, das 5 faculdades da ação, das características da memória, da mente, da oscilação, do ego pessoal e do intelecto. Aí eu comecei a falar então dos elementos. A gente começou a falar do que vai gerar os doshas. Aí a gente falou já do elemento éter, que é o elemento mais etéreo, né, o mais leve deles. Ele é basicamente a ausência de características. E aí as características começam a acontecer. O primeiro conjunto de características é do elemento ar. É aquilo que é mais leve, mais sutil, mais móvel, frio, seco, tudo essa característica do elemento ar. Esse elemento ar, eventualmente, ele vai se densificando e entrando em atrito e vai criando o elemento fogo por meio do atrito, né? E esse elemento fogo, ele vai ter na característica de brilho, o fogo ele é direcionado, ele promove calor, ele tem uma certa umidade nele. E aí você vai vendo as características do fogo formando o próximo elemento. Que é o que a gente vai estudar hoje de novo, porque a live de ontem não ficou salva. Então a gente vai estudar hoje de novo sobre o elemento água. Legal? Ontem a gente fez uma live que durou bastante, porque a gente conseguiu abordar temas mais profundos do elemento água. Então eu vou falar bastante da água, dos fundamentos, mas aí a gente já vai para os temas que a gente falou ontem, que eu senti que foram bem interessantes. Envolveram muito o uso de chás. Eu vou desativar os comentários por enquanto a gente faz a aula, beleza? Gostei que, por acaso, a manta do sofá hoje combinou com a minha blusa e acho que está combinando com tudo e acho que tudo ficou bem verde. Então vamos lá, pessoal. Quando eu falo no elemento água, eu tenho que pensar em como ele passa a existir. Tem duas formas de existência da água. Quando você tem o elemento ar se movendo muito, ele sempre vai gerar atrito, ele vai gerar movimento, ele vai gerar inconstância. Quando esse ar vai ficando mais estável e às vezes sob pressão, não necessariamente sob pressão, mas vai gerando maior estabilidade no meio, esse ar, pela falta do movimento, pelo excesso da estabilidade, ele vai chegar ao estado tamásico do ar, que ele vai parar, basicamente. Ele vai sair do estado gasoso e vai começar a entrar no estado líquido. A gente consegue ver isso no orvalho da manhã. Não tem nada no ar. Não tem. Você vê, não tá chovendo, não tá nada, mas de repente a grama tá molhada, porque é aquele horário que não venta, aquele horário que não tem sol, não tem fogo, não tem transformação. Então, pela estagnação, pela estabilidade do ar, as partículas de água decantam. E a união das partículas do ar mais pesadas decantam, formando o elemento água. E aí você tem, então, uma das formas de formar o elemento água. A outra forma é pela fusão. E é a forma mais adotada nos textos, mas acredito que das duas formas ela acaba existindo, né? A fusão é como quando você pega um fósforo e risca, observa a chama e não tem nada ali que seja molhado, mas abaixo da chama vai dar um pouco de líquido, porque a união dos elementos que está sendo carbonizado ali, que está sendo queimado, gera uma excreção, e essa excreção geralmente é líquida. Geralmente não, todas as vezes essa excreção é líquida. Então as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, porque quando tem fogo a gente joga água,
mas dentro da fisiologia todo fogo se representa por água. Então o meu fogo digestivo é o suco gástrico, são as enzimas digestivas. Então uma boa qualidade da água do corpo, ela demonstra justamente um bom sistema digestivo, uma boa eliminação dos dejetos, principalmente urina e suor, são muito ligados ao elemento água. É claro que a falta do elemento água vai te impedir de gerar uma boa excreção. A água também está intimamente ligada com o sistema reprodutor, porque é a fluidez da água que move o espermatozoide, é a fluidez e a umectação da água que permite que o óvulo tenha tantas potências nutritivas e esse meio todo, e a placenta e todas as coisas, tudo isso é elemento água. A água é o elemento que retém as emoções no nosso corpo. Então, pessoas que têm a água muito exacerbada no corpo tendem a guardar muitas emoções. Pessoas que têm pouca água no corpo tendem a ter frieza ou ter dificuldade de sentir as emoções. A água de boa qualidade ela é percebida por um brilho na pessoa, o brilho na pele, a vermelhidão, o tônus geral do corpo, mas a gente fala que o brilho da pele é uma coisa que conta muito. Quando a gente vê essas pessoas muito brancas, muito secas, muito frias, às vezes uma baixa de elemento água, e a água é o que contém o fogo, né? O suco gástrico, a bile do corpo é o fogo do corpo. Então a bile ela é líquida, aquela bile amarela que a gente tem diarreia, que a gente vomita, aquilo é o fogo do corpo. Então, quando você passa por um estresse muito grande, seu corpo elimina fogo, ele elimina aquela matéria intoxicada, porque eu tenho fogo bom, tem aquele fogo azul, fogo violeta, e você tem aquele fogo vermelho, destrutivo. Então você tem várias características da água no corpo. Uma água bem controlada, ela vai promover o contentamento, a paixão pela vida, e uma água descontrolada vai promover uma intensidade muito grande de sentimentos, um apego enraizado, uma melancolia, uma pena de si mesmo, um ciúmes muito forte. Quando a gente entende que a água é a base para você gerar o sistema fisiológico, você vê que antes de ter água você não tinha fisiologia. Quando você começa a ter o sistema fisiológico, você começa a ter água. Então, nos reinos, para quem pegou as lives iniciais, que a gente falou dos reinos iniciais como o reino mineral, a gente não precisa tanto do elemento água. Já quando você começa a entrar no reino vegetal, você já precisa totalmente do elemento água. Então, essa adesão fornecida pela água, ela é o que promove a capacidade de transmissão do calor, por exemplo. Então, muitas vezes, as pessoas têm frio nas extremidades e não entendem por que elas estão com frio nas extremidades. Será que é falta de água? Será que é excesso de água? Eu vou colocar os comentários um pouquinho, que foi justamente nessa hora que a gente começou a estender para um lado bem legal na live de ontem. E aí as pessoas começaram a me perguntar sobre chás. A questão sobre chás é a seguinte: sempre que você usa água, a água ela é um solvente universal. Se você está com o corpo pesado, você pode tomar um copo de água quente, que ela vai diluir todas essas toxinas. Se tem uma panela muito suja, você não sabe como limpar, a primeira coisa que você vai fazer é encher de água, tapar a panela, colocar no fogo e ligar. Então é fogo com água que promove a transformação. Agora, se eu pegar uma água só e jogar na panela suja, nada vai acontecer. Eu preciso que ela se transforme. Muitas vezes a gente faz o uso de chás, por exemplo. Eu vi ontem pessoas fazendo chás todo dia, ou 3 vezes ao dia ainda, e chás super aleatórios. A gente tem que entender o seguinte: nós temos 7 tecidos. Então a gente tem o plasma, que é formado com os alimentos que a gente digeriu, o plasma ganha hemoglobina e vira sangue, o sangue vai se densificando e as proteínas do sangue vão se agregando, formando os tecidos musculares. Os tecidos musculares, quando as proteínas se agregam, decanta o tecido gorduroso. Quando o tecido gorduroso se forma, decanta lá no meio o tecido mineral, formando os tecidos ósseos. Dentro dos tecidos ósseos a gente forma as medulas, que formam o tecido nervoso. Uma boa quantidade de tecidos nervosos, a gente faz bons tecidos reprodutivos. Esses 7 tecidos, cada um precisa de uma densidade específica. Então, quando a gente começa a entender que cada tecido precisa de uma densidade, como é que eu vou ter uma memória para fazer uma live igual eu estou fazendo hoje, se eu sempre diluo a densidade dos meus tecidos em água? Então, se eu estou dizendo para vocês que o nosso corpo ele tem uma densidade específica, ele tem uma característica de lama específica, então o nosso corpo tem uma densidade específica em cada tecido, e todo dia eu jogo uma água nessa lama, daqui a pouco ela está virando bifásica, trifásica, e eu estou deixando de fazer as coisas se conectarem pelo excesso de fluidez. Então, dentro de uma reação química, você precisa de que tudo esteja de acordo para que aquilo aconteça. Teve um cientista russo em meados dos anos 80,
quando ele teve a oportunidade de pegar um micro-ondas e achou o micro-ondas uma parada genial, assim. E o que o micro-ondas faz? São pequenas ondas que agitam as partículas de água dos elementos. Por isso que quando você coloca uma comida ali, ela esquenta, mas ela não esquenta o prato, porque o prato não tem água no prato. Então ela não tem água para ser agitada pelas micro-ondas que alteram as partículas de água. Quando ele comprou o micro-ondas e começou a colocar os elementos que ele usava antes, um fogo, para fazer aquela reação química, ele começou a colocar no micro-ondas para fazer a reação química, ele viu que a mesma reação não acontecia, porque o micro-ondas quebrava as propriedades da água. Então a gente precisa de uma água muito boa, a gente não precisa de um excesso de água que dilua os nossos tecidos. Isso vai impedir o calor de chegar nas extremidades, isso vai impedir a gente de dormir bem, isso vai impedir a gente de ter concentração, de ter memória, de ter energia fisiológica, porque o nosso corpo está diluído em água. Melhor água no mundo para você consumir é água de chuva, mas também não adianta tu pegar água da chuva de São Paulo, né? Para as plantas seria ótimo. Agora, a melhor água para você consumir é uma água de um filtro de barro. Por quê? A gente tem várias opções de produção de água. Sempre que você peneira a água, né, filtra a água na gravidade, não tem nada empurrando a água para ser filtrada pelo filtro de poros, né, um filtro de barro, não. Todo tipo de filtro é um filtro de poros. Então, quando você gera uma pressão nesses poros, você faz passar muito mais toxina. Então, um filtro que filtra na gravidade é o filtro de melhor capacidade de filtragem. Você não precisa colocar raios UV, você não precisa ionizar a sua água, colocar um ímã, colocar as pastilhinhas de eletrólitos, se você tiver um filtro de barro. Filtro de barro é a melhor coisa que você vai encontrar no mundo. Eu contei ontem e não vou deixar de contar hoje. Tem um documentário do Ayurveda que chama Ayurveda, a Cura Possível. Eu acredito que vocês encontrem em algumas ferramentas da internet. E nesse documentário a gente fala, é um documentário que a Margareth Mota trouxe para o Brasil, e ela traz um monte de visão de diferentes médicos brasileiros e indianos sobre como a Ayurveda é e como a gente deveria aplicar o Ayurveda em cada lugar do mundo. Tem uma terapia que chama Shirodhara, que é um fluxo contínuo de óleo que passa na testa das pessoas. Quando você faz essa terapia, você usa um óleo de altíssima qualidade. Nos textos é dito que se você usar a água do Ganges, que passou da noite para o dia em um pote de barro, debaixo de uma mangueira, de um pé de manga, você tem o melhor Shirodhara do mundo. Você não precisa do melhor óleo, você não precisa do melhor terapeuta, você precisa da melhor água, no melhor barro, na melhor árvore. Aí, para fazer isso no Brasil, a gente pegaria a melhor árvore do Brasil, a gente pegaria uma água muito pura de uma nascente e um barro da nossa região. Mas isso é para a gente entender como a água tem a capacidade de absorver a energia do meio. A gente tem um cientista que fez um grande estudo no tema, que é o Masaru Emoto. Estou fixando o comentário dele. O Dr. Masaru Emoto ele fez um estudo sobre as influências da intenção do observador na água. Ele basicamente pegou várias águas diferentes e colocou mediante uma oração. Aí um ia lá e botava um Pai Nosso. O outro ia lá e xingava a água. O outro ia lá e botava um discurso de Hitler. O outro ia lá e dizia que odiava a água. E ele congelou essas águas em seguida. E ele pegou um filete da água congelada e colocou no microscópio. E ele pôde ver que a formação molecular, sabe quando a gente assiste desenho animado e a gente vê que está nevando e cai aquele hexágono perfeito da formação molecular da água, e a gente vê que aquilo é totalmente perfeito, totalmente harmônico, totalmente bonito. Eu até tentei desenhar isso ontem para vocês, mas hoje eu vou desenhar bonitinho. Quando você tem uma simetria no meio, você não tem espaço para que toxinas habitem. E esse é um tema que eu abordo muito de muitas formas diferentes. Quando você tem simetria, tá? O documentário chama Ayurveda, a Cura Possível, tá? Quando você tem simetria, você não tem espaço para coisas ruins. Se você for estudar uma molécula de água, você vai ver que a molécula de água é isso, é um bloco simétrico. Quando você tem uma desarmonia, então ele mostra pelas fotos microscópicas que quando tinha um discurso de Hitler, quando tinha um discurso de ódio, quando tinha uma coisa ruim, a formação molecular não era legal. E aí você, ao invés de ter uma coisa harmônica, você tinha uma desarmonia. E essa desarmonia justamente dava espaço para que outros elementos estranhos possam habitar. E aí você vai vendo que uma coisa não dá espaço para coisas ruins e outra coisa dá espaço para elementos ruins. A maior forma de você alterar o elemento água no seu corpo é o que você pensa. Então, esse poder de intenção é assim.
A partir do momento que você entende que você é um ser, essa é a minha busca, auxiliar as pessoas a entender isso. E no meio disso, sobreviver com isso, com tudo que a gente pode. A minha busca é tentar auxiliar as pessoas a entender que nós somos um espírito, que esse espírito já viveu muitas jornadas. E a gente não pode deixar que um momento, às vezes, de conflito, de desentendimento, um momento de pandemia, um momento de insegurança, um momento de seja lá qual for, seja um desentendimento emocional, um desentendimento familiar, a perda de um parente, a perda de um animal, a falta de dinheiro, a gente não pode deixar que esse pequeno momento nos tire a compreensão dessa grandiosidade que somos, da quantidade de vidas que a gente teve que viver, da grande oportunidade que é estar vivo nesse momento do planeta, a quantidade de coisas que a gente consegue aprender, mediante a dificuldade a gente aprende muito mais, tem a necessidade muito grande de se mover. E esse elemento água ele é alterado por isso, essa sua sensação consigo mesmo, essa impressão que você tem de si mesmo, isso é o que mais manda em você. Então essa capacidade discernitiva, ela está muito ligada com a impressão que você tem de si mesmo. Então, a capacidade que nós temos de digerir o mundo, de digerir o meio, está muito ligada com a capacidade de como nós nos vemos. E como nós nos vemos é uma coisa muito diferente de quem nós somos. E aí eu vou atendendo as pessoas, vou vendo que elas têm uma visão tão complexa de si mesmas, tão difícil de si mesmas, que elas só precisavam ter uma libertação daquele peso que é a própria personalidade, né? Tem uma carta do tarô de Osho que fala assim: a personalidade imposta de fora pode substituir a individualidade que vem de dentro. A individualidade é a sua espiritualidade, enquanto que a personalidade ela é uma máscara social do meio, de acordo com o seu sexo, com a sua cor, com o quanto você ganha, com o que você estudou. Essa personalidade precisa ser descartada. Você precisa deixar aparecer a individualidade. A individualidade ela vai estar querendo sempre o prol de tudo e o prol de todos, e o bem de tudo e o bem de todos. Mas a questão é que a gente vive uma dualidade, né? A gente não sabe como expressar essa individualidade, essa espiritualidade. Por outro lado, a gente tem uma visão de que isso nem é muito bom, às vezes. Ah, não, as pessoas são frágeis dessa forma. Então, quanto mais a gente entender que quem domina o nosso corpo, quem domina a nossa mente é a nossa impressão de nós mesmos, que essa impressão ela manda muito mais do que o que você pensa, porque de certa forma, olha só, o que você pensa já é racional, o que você sente não é racional. O que você sente é um conjunto de aspectos emotivos. Esses conjuntos de aspectos emotivos, eles mandam na cor da sua aura. Ele muda a forma como a água do seu corpo se liga. Se a água do seu corpo está mal conexa, ela com certeza vai dar espaço para toxinas. Eu quero dar uma lida no que vocês falaram, tá? E aí eu vou só ver aqui por nome do comentário. Eu vi que teve um comentário grande ali em cima. Frio nas extremidades é comigo mesmo. Na verdade, frio no corpo todo. Curitiba 3 a 4 graus, às vezes nem sinto os dedos, mesmo de luvas, porque a sensação é que o frio vem de dentro. Então, Tati, aí a gente tem que entender assim, né, pessoal? Vou desativar os comentários mais um pouco, eu tenho bastante coisa para falar ainda. A gente tem que entender que a sensação de calor, a capacidade de reter o calor, ela está ligada com a qualidade de tecido. Todo o elemento ele tem potências quentes ou potências frias. São aulas extensas que a gente tem no curso de nutrição, que a gente encerrou as inscrições domingo. Acredito que tem muita gente que está aqui na live hoje que deve estar inscrita no curso. E a gente passa a entender que existem elementos quentes e frios. Você não pode, se você tem um corpo frio, principalmente no inverno, você não pode comer salada. Você não pode comer feijões no período da noite. Você não pode comer proteína no período da noite. Pô, você não pode comer pão, não pode comer... Não pode comer tapioca, não pode comer café, não pode tomar café, não pode tomar chimarrão. Você não pode ingerir nada que seja frio se você tem o corpo frio. Aí se você falar, mas eu gosto, eu isso, eu aquilo, aí eu vou falar, calma. Não estou dizendo que você não deveria gostar. Estou dizendo que o seu gosto não condiz com a qualidade da sua saúde. Então esse é um tema que a gente aborda em outros níveis, que a gente tem que entender assim, ó. O que eu quero não necessariamente é o que é bom para mim. Né? São coisas totalmente diferentes. O que eu quero está ligado com uma mente voraz, educada por cores, educada por querer passatempo, porque passatempo brilha dourado, vermelho, laranja e azul, essas cores lindas. E aí meu biscoito favorito é o que? Passatempo. Alguém sabe isso? Agora sabe. Como passatempo? Faz tempo que eu não como passatempo. Mas comia feliz. Por quê? Porque é uma memória cognitiva que me liga ao que eu quero. Agora, o que é bom para mim? O que é bom para mim é um suco morno, é um purê de raízes, é uma panqueca de queijos com especiarias, é um kit ali. Agora, nem sempre eu quero o que é bom para mim.
E a gente precisa ser maduro sobre isso, sobre esse entendimento, né? Porque aí isso vai te auxiliar a ser permissivo quando você está com acne bom e a ser rígido e disciplinado quando você não está com acne bom e fazer o que você precisa, né? Agora, eu quero falar um pouquinho das coisas que eu ainda não falei sobre o elemento água, beleza? As propriedades da água. A água, ela é leve, límpida, úmida, e quando a gente pensa na propriedade se ela é estável ou móvel, essa é uma das grandes belezas da água. A água, ela é estável quando necessária e móvel quando necessária. Então ela vai se mover no sistema linfático e ao mesmo tempo ela vai se alojar no saco escrotal em forma de sistema reprodutor. Então ela ganha essa fluidez. Isso é que é legal. O sentido pelo qual ela é responsável é o paladar. Você precisa de umidade para sentir o sabor das coisas. Quando as pessoas vão perdendo a umidade na boca, elas vão perdendo o paladar justamente. A gente vê que uma das características da Covid é a perda de paladar. E a gente vê que uma das outras características da Covid é gerar trombos, é endurecer o sistema respiratório, é endurecer o sangue, é gerar aneurisma, é uma série de consequências pelo endurecimento do corpo da pessoa. E a gente vê isso totalmente ligado com a perda de umidade, tá? E aí a gente vê essa relação do paladar com a umidade do corpo. Ela promove adesão, promove união, permite a estabilidade gerada pela conexão. Se você vai esquentar um alimento que ele está muito seco, você tem que adicionar um pouquinho de água para que haja adesão, para que ele cozinhe todo. Você não consegue fazer um alimento sem água, senão ele queima, ele tosta. Uma panela sem água não vai funcionar. Beleza. A gente tem como fazer a água ter várias características. Ela pode ter a característica das ervas, com um banho de ervas ou fazendo um chá. Ela pode ter a característica sutil, com um banho de cristais. Um banho de mar, que é uma água cheia de minérios, cheia de sais. Ela pesa os radicais livres do corpo. Então você toma um banho de mar e fala, cara, me sinto. É uma sensação boa, né? Uma energia boa. Cara, é uma energia boa. Ele tira os radicais livres do corpo. Isso é ciência, isso é super legal. As luminárias de sal do Himalaia têm o mesmo efeito. É legal você ter uma luminária de sal do Himalaia em casa justamente por causa desse efeito de ionizar o ambiente. A gente tem as luminárias à venda na Sankia, mas eu ainda não fiz uma postagem sobre elas. Vou ver se eu faço nos próximos dias para as pessoas entenderem bem fisicamente o efeito delas. Beleza. A gente tem como tomar um banho de cachoeira. O que o banho de cachoeira vai fazer? Esse é o energeticamente mais leve mesmo. Esse é aquele banho gelado, ele vai tirar o excesso do fogo do corpo, ele vai limpar a nossa pele, é uma água mais leve, tanto que na água do mar é mais fácil de boiar e na água do rio é mais fácil de você afundar, por causa dessa leveza dela. Então ela vai promover um frio maior, um banho de certa forma agravante de vata. Tá? Mas é muito bom no verão, muito bom quando a gente está com o pita lá em cima. E a gente tem inclusive o banho de lama, que é um banho nutritivo. Então a compreensão de que a água ela toma a forma daquilo que você está fazendo. Então quando a gente aplica, por exemplo, vou tomar chá todo dia. Chá é água quente. Água quente é emagrecedora. Tá? Primeira coisa, água quente é emagrecedor. Pode ser qualquer erva. Água quente é emagrecedora. Você pode colocar o caçuz, que é uma erva que pode gerar um pouco de plasma. Você pode colocar erva doce, que é uma erva que pode ser prolactante. Mas se você exagerar na água quente, não importa a erva que você coloque, o efeito da água quente ainda vai imperar. Então a gente tem que entender que a água quente não é remédio. Tá? Isso aqui é para desintoxicar o corpo. Todo tipo de chá é desintoxicante, ele é afinante do plasma, ele diminui a densidade dos seus tecidos. Quem toma muito chá, fala assim, cara, eu tomo chá, tomo chá, tomo chá. Você sabe que eu tenho uma ansiedade do sabor doce? Eu vou falar, então, estou te dizendo isso. Você está afinando os seus tecidos, você está aumentando a sensação de vazio do seu corpo. Com o aumento da sensação de vazio, o seu corpo ele é muito inteligente. Ele vai pedir o sabor que contenta. O sabor que contenta é o doce, é o pesado, é o sabor da carne, o sabor do arroz, o sabor da mousse de chocolate, o sabor da tâmara, o sabor das sementes, das castanhas. Então, quando a gente não entende essa propriedade, a gente vai afinando e diminuindo a densidade do corpo, tomando chá, a gente vai tendo uma ansiedade do doce muito grande, uma sensação de vazio muito grande. Então a gente não pode exacerbar para nenhum lado. Esse é o desafio de cada um de nós, né? Se entender no meio do caminho e ver até onde que a gente precisa estudar Ayurveda para conseguir aplicar. Porque eu vejo, e a gente vive uma síndrome do saudável, né? A gente vê que o japonês é o povo mais saudável, que tem mais longevo,
mas está muito ligado com o fato deles terem uma medicina alimentar enraizada. A nossa medicina alimentar não tem nada a ver com o que é saudável. A gente vê assim as teorias de, pô, vou te dar aqui, ó, vitamina, proteína, carboidrato e mineral. Como é que eu posso dizer que o brócolis tem a mesma quantidade de proteína do que a carne? Então eles são comparáveis, e o feijão também, então eles são iguais. Ó, o brócolis é seco e precisa de cozinhar para ele ficar macio. A carne é mole, gorda e gordurosa e demorou meses, talvez anos, para ser criada. E o nosso feijão é duro e seco e vira uma planta se eu deixar ele rolar ali. Então cada um é uma coisa, não tem como eu comparar um ao outro. Cada um tem uma propriedade, tem uma umidade, um calor no corpo. O nosso corpo, a leitura corporal, não é assim, a vitamina para ali, carboidrato, mineral, não é uma leitura de números nutricionais, é uma leitura de densidades. Se você tomar um suco de laranja, não importa o quanto de caloria tem naquilo, ele é um suco ácido, ele vai acidificar o seu corpo. Se você tomar um copo de leite, ele é um elemento denso e doce, ele vai fazer você gerar muco. Se você tomar, se você vê assim, elementos que têm mesmas quantidades nutricionais são altamente diferentes ao olho, ao paladar, à textura, à sensação corpórea de ingestão deles. Então, dentro disso, a gente precisa entender a propriedade de cada uma das coisas para fazer o uso adequado. Eu já vou abrir os comentários. Deixa só eu ver se eu terminei todo o tema da água. Em desequilíbrio, a água vai gerar estresse, peso, letargia, raiva, melancolia, sentimentos enraizados, ciúme, possessividade, cólera, irritação do sistema digestivo, edemas gerais no corpo, alergias. As pessoas às vezes falam assim, pô, mas alergia é fogo. Sim, alergia é fogo, mas a alergia só está na pele se ela foi veiculada pelo elemento água. Entender os termos da água no corpo, dos chás, do uso errado da água, tudo isso traz sabedoria pra gente. Então a gente precisa entender a melhor forma. Aí a gente vê assim, né? O que a cultura popular faz o melhor uso da água como? A canja de galinha. Aí você vê a canja de galinha, ela tem água pra caramba, mas ela não tem nada a ver com chá. Chá é uma coisa muito leve. É quente, mas é leve. Canja de galinha é pesado, denso e quente. Aumenta o potencial do corpo. Todo elemento que é mais ou menos isso, que é aquela textura meio pastosa, meio cremosa, ele é mais ou menos o caminho do meio para todos os doces, para todas as pessoas. Aí vai ser uma questão da gente botar um pouco de coentro, se o cara for pita, botar um pouco de sementes de mostarda, se o cara for cafa, ou colocar um pouco de guiamais e cominho, se o cara for mais vata. Mas aí a gente precisa entender mesmo esse grande conjunto de propriedades. Agora que nós temos 80 pessoas fazendo a revisão da live de ontem, por que eu estou refazendo a live da água, galera? Porque ela não ficou salva. E como eu estou fazendo um programa de estudos, eu preciso de todas as lives salvas. Então, eu queria oferecer hoje, para quem ficou a fim de assistir a aula 2 vezes, principalmente ao vivo, uma carta de tarô. Hoje a gente vai ler a carta Indo com a Correnteza, que é uma carta especial do elemento água. Espera aí que é difícil achar ela aqui. Indo com a correnteza. Esse é o Ás do elemento água, tá? A gente consegue, as cartas estão meio acabadinhas, né? A gente consegue ver uma pessoa aqui no rio, deixando a correnteza levar ela, beleza? Esse é o tarô Zen de Osho, tá? A carta, então, é Indo com a correnteza. O Ás das emoções, o Ás do elemento água. Indo com a correnteza. Quando eu digo transforme-se em água, quero dizer transforme-se num fluxo, não fique estagnado. Mova-se e mova-se como a água. O Tao dizia, a maneira de ser do Tao é igual à do curso d'água. Movimenta-se como a água. É como o movimento da água? Esse movimento tem algumas coisas belas em si. Uma delas é que a água se desloca sempre em direção às profundezas. Sempre procura o terreno mais baixo. A água não tem ambição, nunca briga para ser a primeira. Ela não se importa em ser a última. Lembre-se do que Jesus dizia, os últimos serão os primeiros no reino de Deus. Ele estava falando sobre essa maneira de ser do rio, do Tao, sem mencioná-la, mas falando a respeito dela. Quanto a você, seja o último, sem ambição. Ambição significa morro acima. A água vai morro abaixo, procura o terreno mais baixo, quer ser uma não-entidade. Não quer proclamar-se especial, excepcional, extraordinária. Ela sabe que é necessária,
mas ela não tem qualquer noção do ego em si. Vai ter o comentário. Antes do comentário, eu quero dizer uma coisa. Eu vejo que isso está muito ligado com a água das emoções. Se a gente permitir que as nossas emoções saiam à tona e que a gente o tempo inteiro esteja lutando com o nosso ego, a gente acaba ficando assim, querendo subir todos os morros e enfrentar todas as coisas. Muitas vezes, indo com a correnteza, a gente dá uma relaxada. A gente compreender que a gente não pode ficar vivendo em cólera. Para eu que sou ariano, então, ótimo ler isso. O comentário. A figura dessa carta está completamente relaxada e à vontade na água, deixando a correnteza levá-la onde quiser. É alguém que dominou a arte de ser passivo, receptivo, sem sentir-se enfadado ou sonolento. Apenas está disponível ao rio da vida, sem nunca ter pensado do tipo, eu não gosto disso ou daquilo, eu prefiro ir em outra direção. A cada momento da vida, temos a opção de entrar na correnteza e boiar, ou de tentar nadar rio acima. Quando essa carta aparece em uma leitura, é uma indicação de que agora você está preparado para flutuar, confiante em que a vida o apoiará no seu relaxamento e irá levá-lo exatamente aonde quer que você vá. Deixe esse sentimento de confiança e relaxamento crescer cada vez mais. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. Legal, pessoal. Vamos ativar os comentários. Estamos com 33 minutos de live. Então, pessoal, a gente está vendo assim um tema muito ligado à sensação, à capacidade digestiva, à fluidez das emoções, à fluidez da vida, à compaixão, à paixão pela vida, ao amor. Todos esses elementos, todas essas sensações são ligadas ao elemento água. E a boa qualidade da água vai trazer tudo isso. E a má qualidade, né, quando a gente lê os textos ayurvédicos, eles falam assim, né, vitalidade promove vida longa, amor e paixão. E ele também quer dizer o oposto, ele quer dizer que a falta de vitalidade promove uma vida curta, falta de amor e falta de paixão. Então, quando a gente vê que a água promove todas essas coisas boas, a falta de uma água adequada promove também todas essas características ruins. Adriano, sonhar com o elemento água, alguma consideração? Adriano, olha só, me perguntaram isso ontem, cara, e foi outra pessoa. Eu não sou o melhor interpretador de sonhos. De certa forma, ontem eu senti de dizer isso, então eu vou dizer isso hoje. Sonhar com a água provavelmente está ligado com emoções que você está enraizando e quer expressar. Tá? Provavelmente você quer expressar que você amou ou que você está odiando alguém, e isso faz parte da sua necessidade nesse momento. Pode ser legal você tentar entender isso, não necessariamente você precisa expressar, mas pode ser legal você meditar em cima disso. Júlia, tem pessoas que relaxam tanto que a água fica muito parada, não? E aí passaria a ser negativo? Sim, exatamente, Júlia. As características da água positiva é o movimento, a transformação, a fluidez do sistema linfático, o movimento das excreções como urina e suor constantes. A eloquência tem uma das grandes características que é a água, capacidade de ter uma água boa no corpo, ela está muito ligada à fluidez da voz também, à fluidez dos pensamentos, à fluidez da mente. Quando a gente enraiza muitas emoções, com aquelas pessoas difíceis de lidar, aquelas pessoas muito carregadas, muito pesadas, ficam falando mal dos outros o tempo todo. Então a gente vê muito isso, assim, aquele estereótipo daquela pessoa que está muito muito enraizada, assim, querendo sempre, muito vermelha, muito intensa, é o estereótipo da água intoxicada, tá? A água direta da torneira para o filtro pode? Sueli, em geral pode, tá? A diferença vai ser se você está num local que a água não tem uma boa qualidade. Eu estou em São Paulo, não acho que é a melhor água que tem, mas eu sinto que o filtro de barro dá um gás legal no negócio, tá? Thaís, muito legal a carta. Chá em temperatura ambiente também não? Então, a questão é o excesso disso. Tá? A gente toma chá de erva doce aqui em casa 2, 3 vezes por semana. Às vezes é um chá de cominho, às vezes é um chá de alcaçuz. Às vezes, uma vez por mês tem sido um chimarrão. Mas a gente não faz o exagero desse elemento. Nós somos duas pessoas magras, duas pessoas de corpo pitavata. A gente tem um pouco de cafa. Então, eu não posso diluir o meu cafa o tempo inteiro em água quente. Tá? Ou em água normal, que seja. Thaís, muito interessante a carta. Sonho com um mergulho profundo, onde era parte da partícula de água. Foi uma delícia a sensação, que legal. O reiki ajuda as moléculas de água no nosso corpo? Sim, Júlia, exatamente. Reiki eu acho que é uma das melhores coisas para vocês pararem com essa parada de tô fraco aqui, entrei num ambiente, o ambiente me pesou. Não, mano, você tem que entrar no ambiente, o ambiente tem que ficar brilhando com a sua presença. E o reiki ajuda muito nisso. Tem como melhorar a água mineral que vem em galões de plástico? Sim, filtro de barro. Tá? Filtro de barro. A água de plástico não é legal. Eu prefiro pegar a água da torneira
e que ela está ao menos se movendo há muito tempo do que pegar uma água que está há muito tempo num galão de plástico. Quais as relações do elemento água com a atividade sexual? Boa pergunta, Adriano. A água ela vai promover essa boa fluidez. A falta da água ou uma água com características muito leves, excesso de chás, por exemplo, não vão ajudar. Então vamos pensar numa coisa que é ruim para tônus sexual, seja de homens ou de mulheres. Um chá amargo. Um chá de boldo vai fazer mal, um chá de carqueja vai fazer mal, um chá de nim, que é um dos elementos mais amargos do mundo, vai ser muito ruim para o sistema reprodutor. Ele vai inibir a produção de tecido, inibir a produção de toda a criação do sistema reprodutivo. Por outro lado, se eu fizer um chá de cravo, o cravo ele tem uma energia quente e estimulante, mas ele não vai me ajudar na produção de lubrificação, porque é uma água com cravo. Não vai me ajudar na produção de espermatozoide, porque é uma água com cravo. Agora, se eu fizer um leite cozido com cravo, aí eu vou ter o elemento que eu preciso para gerar uma umidade na vagina, eu vou ter o elemento que eu preciso para nutrir os tecidos e gerar mais espermatozoide, e eu vou ter o cravo aumentando o potencial digestivo dele. Então, leite cozido com cravo, um chai, cravo, canela, gengibre, erva doce, cardamomo, estrado, noz moscada, cúrcuma, o leite, um pouquinho de açúcar mascavo, um pouquinho de ghee, é um dos maiores tonificantes físicos que pode ter para tônus sexual, tá? E tônus mental, tônus físico, tônus geral do corpo. Gânglios inflamados têm relação com a água? Tem muita relação com a água, mas pode estar ligado também com as excreções do corpo, tá? Você acredita que a não gravidez pode relacionar-se a essa não fluidez? Sim, Érica, tem vários motivos para não haver a gravidez, tá? Eu já tratei 3 tipos muito comuns, que é basicamente do dosha vata, do dosha pitta e do dosha kapha. O dosha vata não tem lubrificação, não tem fluidez, tá tudo muito seco, muito duro. E aí, cara, não tem como. Você não pode pegar uma coisa que está gelada, você não vai conseguir botar alguma coisa ali dentro. Então tem que ter um trabalho para esquentar, para derreter um muco empedrado, para fluidificar, para lubrificar, um trabalho antivata total. O caso Pitta é tanta acidez, geralmente uma cândida, geralmente um corrimento mais ácido, que chega a ser abrasivo na pele, que não há aderência do espermatozoide, não há aderência do óvulo na parede uterina. Você não tem, ou então o espermatozoide não chega vivo. No caso Kapha, é mais um empedramento de muco, é uma grande densidade de muco no meio. Aí você tem que entrar com bastante especiaria. E nesse caso pode ser legal a gente só usar chá, tá? Todos os dias antes de dormir você toma um chá. Imagina, a hora de dormir é a hora da gente pesar o corpo, densificar, estabilizar. Às vezes um leite cozido com especiarias pode ser legal, mas a gente não pode tomar chá antes de dormir, tá? O que ajuda na questão das extremidades geladas? Aumentar a densidade alimentar. Purê de raízes, tá? Um purê de batata, um purê de batata doce com cominho e gengibre, tá? Estela, eu moro em casa, a água tem muito cloro, o filtro de barro não resolve. Alguma opção? Olha, tenta pegar, decantar a água, bota na sua caixa d'água um pedação de carvão. Pedação de carvão na caixa d'água. Vai ajudar bastante, bastante mesmo, tá? Passa para o filtro de barro, Marina, total. Todo mundo devia passar para o filtro de barro, gente. Tem estudos científicos totais comparando os melhores filtros do mundo e quem ganha é o filtro de barro São João. Júlia, você ontem falou do prana nos alimentos, no caso. As verduras e frutas na geladeira perdem o prana? Sim. Todo alimento que foi cozido há mais de 2 horas perde o prana. Todo alimento que está num ambiente que não tem muita vitalidade perde o prana. Agora, tá para estragar, né? Minha fruta vai durar 3 dias. Se você coloca na geladeira, é melhor você colocar na geladeira do que deixar ela estragar e não consumir. Agora, assim que você cortou, aquilo já está começando a oxidar, tá? Chá de camomila todos os dias antes de dormir pode ser prejudicial? Total. Chá de hibisco também, tá? Pessoal, nada é bom todo dia. Vocês vão afinar muito os tecidos e vai aumentar muito a sensação de vazio do corpo, que é a mesma sensação que eu estou sentindo agora por estar falando há 40 minutos. Está me dando um vazio já. Sou vata e acho engraçado o quanto a água passa tão rápido pelo meu corpo. Parece que eu mal bebo água e ela já sai. Por quê? Você não pode tomar café, você não pode tomar água, você precisa densificar, você precisa, tipo assim, de um suco de abacate com gengibre, você precisa de um leite com especiarias, de um creme, de um caldo, de uma sopa. Vata não absorve a água. Por quê? Porque não tem nutriente na água. Vata absorve só o que tem nutriente com fogo. Esse mínimo de 2 litros de água é regra? Não é regra para ninguém.
Eu devo tomar aí, nesse período, 1 litro de água por dia. Se eu fizer exercício, eu vou tomar 3. O leite de aveia é ressecante? Sim. Por quê? Porque a aveia é ressecante. A aveia naturalmente é ressecante. Então, na hora que o seu corpo absorver a água, vai sobrar só a aveia seca no seu intestino. Calcanhares rachados e secos tem relação com a falta de consumo? Não necessariamente a falta de consumo, mas a falta de fluidez de uma água adequada. Você pode botar ghee nos calcanhares, um ghee quente, tapar com uma meia e fazer isso todas as noites antes de dormir, manter a região quente, mas usa no mínimo suco matinal Ayurveda para te ajudar. Tá? Você vai ver que ele tem ghee, inclusive. Edson, o chá não é interessante tomar todos os dias, mas tomar água morna pura ao invés de água na temperatura ambiente, isso é ruim e tem a predominância cafa. Luciano, o que acontece é o seguinte, se você todo dia tomar alguma coisa que tira o excesso de cafa, por mais que você tenha predominância cafa, vai chegar uma hora que você vai ter sensação de vazio. Você vai olhar a sua língua vai estar inchada com a marca dos dentes, que é justamente essa sensação de vazio. É uma pré-anemia. Então a gente não pode exagerar na água morna porque vai esvaziar os tecidos. Li uma vez que a quantidade ideal... Não tem quantidade ideal, pessoal. Água solarizada é ótima, tá? Acho que o pessoal do Rio está meio traumatizado com a água da torneira. Ainda não consigo pensar nessa água. Olha, quando eu morei no Rio, a água era ruim. E isso tem uns 4 anos já, com o que aconteceu ultimamente. Então, usei óleo de gergelim morno à noite antes de dormir, nos pés e no umbigo. Fiquei muito agitado. O pita pegou. Sim, óleo de gergelim é muito quente. Pode ser bom para algumas pessoas, mas para quem é pita, pode ser um tiro no pé. Tem a ver vata e gravidez ectópica quando ao espermatozoide? Deixa eu ver aqui. Tem a ver vata e gravidez ectópica quanto ao espermatozoide que falou? Sim. A gravidez ectópica está totalmente ligada a um problema de água do corpo. E a gente tem que controlar esse excesso de água, tentar entender aonde que está acontecendo para ter o melhor resultado. Tá? Mas aí, no meio da gravidez, é difícil fazer alguma coisa. O mais legal é, no máximo, fazer uma marmaterapia para tentar auxiliar ali, mas tem que pegar um terapeuta muito bom para fazer isso bem feito. Qual o leite menos pior que eu indico? Leite de padaria. Em São Paulo, eu compro leite das padarias, que é o leite Xandô, ou leite da fazenda. Se você não tem esse leite na sua região, tem um leite que chama Leitíssimo, que é mais fácil encontrar. Aveia com leite, um mingau, resseca? Toda aveia resseca. Tá? Nenhum vata deveria consumir aveia. Nada que é leve. Nada que é leve. Tomo cerca de 4 litros de água, mesmo no frio. Tenho o corpo mais magro, mais vata, sinto muito frio. Jovem, para com isso. Imagina, 4 litros de água por dia você vai congelar, você vai ficar anêmica, você vai perder tempo de vida. Tempo de vida, galera. É isso, sabe? Tem que estudar Ayurveda, porque o que dizem pra gente não tem nada a ver com o que é bom pra gente. Imagina, tu tá tomando 4 litros de água no frio, porque alguém disse pra você que isso era bom, você tá se forçando. Vata odeia alimento, odeia comer coisa, botar coisa na boca, porque tem a mente muito agitada. Imagina, você deve estar se esforçando muito para tomar 4 litros de água por dia. Para com isso, jovem. Suco matinal, como eu mostro no vídeo, Ana, é com água quente. Você tem que bater o inhame com água quente. Tudo que você botar na sua receita é com água quente, tá? Troca chá por suco de fruta. Não pode tomar suco de fruta no período da noite. As frutas são alimentos frios. Você está precisando de água no corpo, de plasmar o corpo. Cada elemento tem uma propriedade nos tecidos. Nós temos 7 tecidos. Tem coisas que são boas para a gordura do corpo, tem coisas que são boas para o plasma. Se você já está com plasma bom, você não precisa de suco de fruta, nem de chá, nem de muita água. Estela, quais são as restrições do café e maneiras dele não fazer mal? O café ele é um agravante de vata, então todo mundo tem um vata agravado, todo mundo tem frio nas extremidades, não deveria tomar café. O café é um afinante do sangue, a gente começa o nosso dia tomando café, então ninguém deveria tomar café no período da manhã, ninguém deveria tomar café em jejum. O problema é que as pessoas não querem opções, ninguém quer experimentar um chai de manhã, ninguém quer passar a usar especiarias durante o dia, ninguém quer fazer uma dieta que tenha mais fluidez. O cara quer tomar café, que é afinante do sangue, e quer comer pão, que é um nutriente vazio. Então o pão pesa a digestão, o cara fica com sono, ele tem que tomar um café para acordar. Falar, só consigo viver se eu tomo café. Não, você só consegue comer pão, tomar café e fazer o que você acha. Então eu tô muito rajasco hoje, né, pessoal? Tô muito intenso hoje, tô dando bronca em todo mundo. Mas é de coração. Para a água solarizada, a cor da garrafa de vidro influencia? Sim, Osana, sim, tá? Aí você vai para a cromoterapia. O verde é mais para cura, o azul vai estabilizar mais os efeitos, o vermelho vai agitar mais a água, o roxo vai deixar ela mais espiritualizada, por assim dizer. Suco ayurvédico em jejum, pela manhã, para corpo vata e pita, lactante, é indicado? É super indicado.
Oi, Osana, faz tempo que a gente não se vê, né, minha amiga? Bom ter você aí na live. Usar mais de uma fruta juntos para suco é ruim? Depende das frutas, Júlia. Eu falo um pouco disso no curso de nutrição, tá? Tati, Vata, toma leite à noite para... Como que para fazer anima, já que não dá para usar aveia? Eu gosto de mingau. Não entendi a pergunta, Tati, ficou meio confusa. Tá? Pessoal, eu já vou encerrar as perguntas que tem aqui. Vou tentar responder as que tem aqui. Tem mais umas 4, 5. Rita, com certeza é um desequilíbrio você sentir muita sede, tá? Até porque a água não é algo que você consegue absorver. Quem toma água, urina água. Você tem que tomar suco de fruta, você tem que tomar panaceia, você tem que tomar caldos, cremes, tá? Chá para cafa com sobrepeso. É positivo? Depende, Lê. Se você sente a sensação de vazio, o chá não é bom para você. Mas isso aí, essa parada que eu fico falando do uso do chá gerando a sensação de vazio, é uma aula que eu preciso de horas para explicar para vocês. Se vocês quiserem dar uma estudada nisso, eu indico que vocês deem uma pesquisada no YouTube ou no Google pelo nome. Espera aí que eu estou escrevendo. Ayurveda e a perda aguda de tecidos. Pesquisa por isso no Google, que vocês vão ter uma leitura mais profunda desses temas, tá? Beleza, pessoal, olha só, muitas perguntas ainda, já tô ficando cansado, tô ficando sem voz já, tá? Tá um dia bem frio e bem seco em São Paulo, então vou guardar minha voz um pouco. A última coisa que eu quero dizer é que a minha amiga já perguntou e eu não tinha entendido direito. Como substituir a aveia? A gente não devia usar aveia, não devia usar nada seco. Então, se você fizer, por exemplo, um mingau de bater frutas, pega o suco matinal e aquece ele até ele reduzir. Faz um mingau de sementes de abóbora, de semente de girassol, um mingau de tâmaras. Aí, se você quiser, você dá uma polvilhadinha de aveia ali, mas não pega aveia e água e chama isso de mingau, que isso aí é aveia e água, tá bom? Pessoal, vou encerrar a live. Estamos aí chegando a 50 minutos. Namastê, obrigado pela presença de todos. Não deixe de dar uma olhada nos stories que eu compartilhei. Tem um curso bem legal chegando do Dr. Danilo Maciel, que é um camarada muito legal do Ayurveda no Brasil, tem livro publicado, eu uso bastante conteúdo dele para pesquisa e estou divulgando um curso bem legal que ele está anunciando. Eu acho legal a gente estudar o mesmo conteúdo com pessoas diferentes. Não é uma coisa que estou ganhando para fazer isso nem nada, mas quando a gente gosta do trabalho dos outros, não tem problema nenhum da gente anunciar. Principalmente que eu acho que é justamente importante a gente entender mesmos temas com diferentes professores. Fechou? Vou deixar a live salva e nós mantemos os estudos dirigidos. Essa foi a aula 13, elemento água. A gente vai fazer provavelmente amanhã a aula 14, elemento terra. Valeu, pessoal!